Bom, pessoal, tudo bem? Vamos retornando, né? Agora a gente vai iniciar o módulo 2. E aí uma pergunta para vocês, está aparecendo a aba do Ava Mudo para vocês? Sim, Sim. Ótimo. Então aqui eu queria mostrar para vocês o módulo 2. Então aqui a gente inicia, né, o módulo 2 hoje, ele vai até dia 18 de maio, né? Aí, mesmo esquema do módulo um, né, tem algumas informações, mas eu queria chamar a atenção de vocês para as avaliações, certo? Três das avaliações vocês já estão mais ou menos familiarizados, né? Então vocês têm duas avaliações que é responder pergunta aberta e uma que é o questionário, certo? Então isso vai acontecer nos módulos um, 2, 3 e 4. Essa dinâmica vai valer para todos. Só que nos módulos 2 e 3 vocês vão ter aula prática. E aí, a aula prática prevista para esse módulo aqui é uma aula de variabilidade genética, certo? Tá aparecendo para vocês aí o enunciado? sim. Certo? Então, nessa atividade aqui, vocês vão ter tem um arquivo em doc, e esse arquivo tem algumas orientações, certo? Eu não sei, acho que não abre, né? Eu vou ter que, acho que, abrir o arquivo doc e compartilhar com vocês aí. Peraí, deixa eu abrir então a foto do arquivo. É que eu vou compartilhar abrir um gelzinho aqui também. Bom, a atividade prática, ela consiste num relatório, que é esse aqui que está aparecendo para vocês. E aí tem um enunciado nesse relatório, né, que vocês vão ter lá no ambiente da aula prática, tem 4 imagens, né? Essas imagens, elas são imagens do meu doutorado, são géis que eu acho que a Vera discutiu com vocês eletroforese, nas, ou não sei, acho que na aula de bioquímica ela fala de eletroforese. Vocês já tiveram algum conhecimento? Nadinha, nadinha. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, tem uma técnica que ela é usada para a gente separar moléculas, né? Principalmente proteínas e DNA e RNA, que é a eletroforese. Basicamente, essa técnica consiste, né, na submissão de uma amostra, né, ou de proteína, ou de DNA, ou de RNA, a um campo elétrico. E aí, essa eletricidade faz com que as moléculas elas sejam empurradas, né, num substrato que a gente chama de gel, e aí as moléculas são separadas. E aí, posteriormente, você utiliza alguma técnica que vai, de alguma maneira, evidenciar essas moléculas e a gente consegue ver o efeito, né? Que é traduzido na forma de tracinhos, que a gente chama de bandas. Né? Eu vou mostrar um gel para vocês e aí eu explico o que cada uma dessas bandas é. Então, basicamente, são géis de eletroforese, de 4 que eu obtive, né, para populações de uma espécie de mosca que chama os apriões indianos, e aí cada gel corresponde à variação genética de uma população geográfica diferente. No caso, na atividade prática, eu selecionei 4 populações, uma de Olímpia, São Paulo, uma de Sudmenuce, que é São Paulo também, Ilha Bela, que também é no estado de São Paulo, e uma população mais distante, que é em Jequié, Bahia, certo? Ah, esse gelzinho ele apresenta um conjunto de bandas, que eu vou mostrar o gelzinho para vocês, e para uma determinada posição do gel, se o indivíduo apresenta uma única banda, ele é homozigoto, e se ele apresenta 2 bandas, ele é heterozigoto, certo? E aí o padrão de bandas que vocês vão encontrar é mais ou menos esse aqui, certo? Então, se a gente analisar, deixa eu ver aqui, como que eu faço? Aqui. Se eu analisar, tá vendo essa regiãozinha aqui, ó?
Tá vendo essa regiãozinha aqui? Ela corresponde a um loco gênico, que é o loco ST3. E aí, tá vendo que é possível ter 4 alelos diferentes? O ST3-1, o ST3-2, o ST3-3 e o ST3-4. Cada coluninha dessas representa um indivíduo, certo? Veja que nesse caso aqui, todos os indivíduos são homozigotos para esse loco, né? Eles apresentam alelos diferentes, ou seja, existe uma variação genética aqui, só que essa variação está toda em homozigose. Se eu analiso o outro loco, que é o loco ST2, eu desloquei a caixinha aqui para. Senão acho que eu não vou conseguir mexer na forma. Ah, consegui. Se eu desloco para esse outro loco aqui, tá vendo que tem indivíduos que têm uma única bandinha e tem indivíduos que têm duas bandinhas? Então, esses indivíduos que têm duas bandinhas, por exemplo, esse aqui que está indicado os dois alelos, né, o H2S e o H2F, ele é heterozigoto. Ao passo que esse aqui, que tem uma banda só, ele é homozigoto, certo? Então, basicamente, o que vocês vão precisar fazer, aí tem um mapinha mostrando a posição geográfica, né, de cada população. Então, Bahia, Sul de Minúcio, Olímpia e Ilhabela. E aí vocês vão calcular o número de homozigotos e o número de heterozigotos para cada população a partir do gel. Vou mostrar o gelzinho para vocês já para vocês entenderem como faz isso. O total, né, de indivíduos é 10. Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer? Vê lá, cada coluna corresponde a um indivíduo. Então, vocês veem lá quantos tem uma banda só, certo? E aí, vocês vão lá, tá? Dos 10, 8 tem. Então, é 8 indivíduos aqui. E aí, quantos tem duas? 2. Então, 8 mais 2 dá igual esse total de 10 indivíduos, certo? E aí, qual a frequência relativa? Né? Se são 8 em 10, significa que a frequência relativa é 0,8. Se são 2 em 10, significa que a frequência relativa é 0,2. E aí vocês vão fazer isso para cada população, certo? Então, essa é uma parte da atividade prática. E aí, a pergunta é a seguinte: a heterozigosidade, que é esse valor que vocês vão obter aqui na última coluna, para todas as populações, é a frequência de heterozigotos em uma determinada população. E é um índice de variabilidade genética. Considerando os dados da tabela anterior, qual das populações tem maior probabilidade de se adaptar a alguma mudança ambiental relacionada à ação das esterases? Esse sistema genético que eu analisei é um sistema que chama esterases. Esterases constitui um grupo multifuncional de enzimas que participam da biologia reprodutiva, da digestão de alimentos, tem relação também com a questão do desenvolvimento, porque elas participam, né, na questão lá do hormônio, né, que tem a ver com a troca, né, a mudança, né, de estágio embrionário, que em células tem metamorfose completa. E essas mudanças tem esterases que participam também. Então, as esterases elas podem fazer várias coisas, né, na biologia do organismo. E aí, considerando que heterozigotos eles representam variabilidade, e aí vocês vão ter os dados para cada população. Aí para vocês analisarem qual das populações, a partir dos dados, né, da heterozigosidade, vocês acham que tem maior chance de se manter caso haja uma mudança ambiental e qual teria menor chance, certo? Usando os dados da heterozigosidade. Eu vou mostrar um gel agora para vocês entenderem como que ele está, né? Você vai dividir o número de indivíduos que é homozigoto, Gustavo, por 10, porque é o total. Então, por exemplo, se tiver 8 indivíduos homozigotos, você divide por 10, dá 0,8. Se tiver 2 indivíduos homozigotos, você divide 2 por 10, dá 0,2. Tá? Você sempre vai dividir o número de indivíduos que você detectar no gel por 10, porque todos os géis têm 10 indivíduos, certo? Então, basta dividir, né, o parcial pelo valor total. E aí você vai achar a frequência relativa, certo? Então vocês vão ter valores, né, nessas frequências relativas que podem ser de 0 a 1, certo? Dependendo do número de homozigotos, do número de heterozigotos, certo?
Divide por 10 porque é o número de indivíduos que tem, que é o número de total de indivíduos. Certo? Entendeu, Gustavo? É 10 porque é total, né? E aí a frequência relativa depende de quanto você tem de heterozigoto e de homozigoto, que a soma vai dar 10. Acho que eu vou mostrar uma figura. Deixa eu mostrar a figura que acho que vai ficar até mais fácil para entender, mas basicamente você tem que dividir por 10 o valor de homozigoto e o valor de heterozigoto. Então aqui tá aparecendo, não, tá aparecendo para vocês a figura com o gelzinho de Ilhabela? Sim. Tá bonitinha, né? Tá parecendo bonitinha, assim, porque ela tá bonitinha aqui para mim. A absoluta, Laura, é o total. Que aí é o total que você obtém. Por exemplo, nesse caso de Ilhabela aqui, vamos fazer o de Ilhabela para vocês entenderem, que acho que vai ficar mais fácil. Cada coluninha dessas representa um indivíduo. Para facilitar para vocês, eu já coloquei qual é o alelo que tem, certo? Porque é um loco só que vocês vão analisar, que é o loco ST3. Então vejam aqui, ó, esse primeiro indivíduo, ele tem um alelo só. O segundo indivíduo também tem um alelo só. O terceiro indivíduo também tem um alelo só. O quarto indivíduo também tem um alelo só, certo? Então esses aqui são todos homozigotos. Então, dos 10, 4 são homozigotos, certo? Espera aí que eu vou... Esse é Ilhabela, né? Espera aí que eu vou mostrar uma tabelinha. Então, tem 4 homozigotos aqui. E aí vejam que os demais, todos têm duas bandinhas, tá vendo? H31, H34, 3134, 3134 e assim por diante. Então, vejam que 4 tem uma bandinha, portanto são homozigotos, e 6 tem duas bandinhas, portanto são heterozigotos, certo? Antes de eu voltar lá para a ficha, que aí eu vou preencher e mostrar para vocês, tá? Vocês entenderam como que vai fazer para vocês contarem quantos homozigotos e quantos heterozigotos? Entenderam que cada coluninha é um indivíduo? E aí vocês só vão contar quantos tem uma banda e quanto tem duas bandas, entenderam o que é a banda, que essas coisas todas são importantes, tá? É relativamente simples, mas vocês têm que entender esses princípios, certo? Isso aí vai valer para todas as populações. Beleza, então eu vou compartilhar aquela ficha de novo e aí eu vou mostrar como que eu fiz o cálculo e... Acho que é essa aqui, isso aqui. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim. Certo? Então, vejam, eu contei 4 indivíduos, né, com uma bandinha só. Então, são 4 homozigotos. A frequência absoluta é o número o número inteiro que vocês encontraram, no caso, 4. E aí tinham 6 indivíduos que eram heterozigotos. A frequência absoluta é 6, né, que é simplesmente a contagem direta. O total de indivíduos é 10. Então, para eu calcular a frequência relativa, eu vou dividir 4 por 10, e isso vai dar 0,4, certo? A mesma coisa, número de heterozigotos, eu vou dividir 6 por 10, e isso vai dar 0,6, certo? E aí a frequência relativa, quer dizer, do total, né, que é 10, qual é o quanto, né, de homozigoto tem? 4. Então, 4 em 10 significa 0,4. Do total de heterozigotos, que são 6, quanto em 10 eu tenho? 0,6. Certo? Entenderam esse cálculo? É bem tranquilo, contas fundamentais mesmo, tá? E aí é o seguinte, no final vocês vão obter, né, essa tabelinha vai estar tudo preenchida, mas você tem que ficar atento a essa coluna aqui, tá? Que é a da heterozigosidade. Essa coluna aqui, ela traz uma informação do percentual, né, de heterozigotos que tem na população. Quanto mais próximo for esse valor de 1,
maior é o número de heterozigotos. Significa que a população tem maior variabilidade genética, certo? Quanto menor esse valor, significa que tem menor número de homozigotos. E aí a população tem menor variabilidade genética. E aí vocês acham que uma população que tem mais variabilidade genética tem maior ou menor probabilidade de estar adaptada a uma mudança ambiental do que aquela que tem menor variabilidade genética? Maior. Perfeito. E aí esse raciocínio, tá? É uma coisa bem simples, mas esse é um princípio, né, de análise evolutiva que a gente usa. Então, existem várias formas de você avaliar a variação genética na população. Uma delas é avaliar a frequência de heterozigotos, certo? É claro que quando a gente faz estudos, os estudos a gente considera questões bem mais amplas, né? Mas aqui a ideia é só para vocês entenderem isso, né? Que a gente pode avaliar o grau de adaptabilidade na população a partir da quantidade de variação genética que ela tem, medida pelo número de heterozigotos. Você pode medir a variação genética de várias formas, uma delas é a partir do número de heterozigotos, que é o caso aqui. Certo? Professor, Oi, Laura, pode falar. para cada parte da tabela, para cada localidade, a gente vai ter uma figura diferente para poder Vai. analisar. Eu vou mostrar lá de novo. Deixa eu mostrar a sala do Moodle, que aí eu vou mostrar para vocês onde estão essas figurinhas. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim, Na sala do Moodle, tá vendo que tem aqui, ó, gente, aqui eu tô querendo marcar. Tá vendo que tem aqui Ilha Bela, Jequié, Olímpia e Sudmenute? sim. Aí vocês clicam, que aí vocês vão abrir a figura, né? Eu abri a de Ilha Bela. E aí vai ter algo muito parecido para Jequié, para Olímpia e para Sudmenuce. Certo? Então, a partir disso, vocês preenchem a tabela, a partir da tabela vocês respondem a pergunta. E aí, basicamente, o relatório de aula prática é isso. E aí vocês postem esse arquivo, né, preenchido, depois lá no Moodle. Ok. Certo? É bem tranquilo, é mais para treinar vocês nessa questão mesmo, né? Quando a gente está no presencial, a gente pode fazer uma seleção, por exemplo, com inseticida, depois avaliar a frequência de heterozigoto, homozigoto, pós-seleção, né? Mas aí, com a questão à distância, a gente consegue fazer esse tipo de análise de imagem, que seria a etapa final, né? Mas, de qualquer forma, já ajuda vocês a entender uma perspectiva prática como a gente pode estudar a evolução a partir de uma perspectiva prática. E é uma evidência de evolução, tá, gente? Porque vocês vão ver que cada população vai ter uma frequência diferente de homozigotos e heterozigotos. E, por definição, a evolução é mudança nas frequências gênicas das populações. Então, significa que as populações têm diferentes frequências dos alelos, certo? Beleza? Bom, pessoal, dito isso, então a gente vai começar o tópico da aula, que é a variabilidade genética. Espera que eu vou compartilhar com vocês. Bom, pessoal, tá aparecendo aí? Sim. Bom, para a gente falar de variabilidade, pessoal, eu vou tocar atividade síncrona até umas 10 horas, tá? Então a gente viu até onde a gente consegue chegar até as 10, certo? Então, sem muito estresse. Então, para falar de variabilidade genética, eu preciso retomar alguns conceitos, né, com vocês. Inclusive, quando eu expliquei a questão da aula prática, eu acabei citando algum desses conceitos, né? Que eu não sei se todos vocês estão familiarizados com eles, né? Mas vamos lá, qualquer coisa vocês me perguntem também. Primeiro conceito é o conceito de loco gênico. O que é um loco gênico? O loco gênico é uma região no cromossomo que contém um gene que codifica, né, informações para uma mesma característica, certo? Então você tem loco gênico da esterase, certo?
E aí, dentro do loco gênico, você tem os genes que codificam as esterases, que, por sua vez, podem apresentar variação na população. Cada variação desse gene que está no loco gênico recebe o nome de alelo. No caso ali, vocês vão trabalhar com 4 variantes, né? 4 alelos, que é o EST31, o EST32, o EST33 e o EST34, certo? Todos esses alelos, se a gente for procurar eles no cromossomo, ele ocupa uma região específica, né? No cromossomo que recebe o nome de loco gênico, certo? Então, o locogênico, ele é o lugar onde o gene está, que por sua vez pode apresentar variantes na população, que é chamada de alelo, essas variantes são chamadas de alelos, e esses alelos codificam, né, principalmente proteínas, que vão dar origem a caracteres, características ou traços. Essas características, traços ou caracteres também podem ser chamados de fenótipos, certo? Geralmente o fenótipo é fruto da ação, né, de 2 alelos que compõem o genótipo, um de origem materna e outro de origem paterna, certo? Todo mundo entendeu esses conceitos básicos, pessoal? De alelo, genótipo, fenótipo e locogênico? Professor, Sim, pode falar, Laura. o loco gênico é composto por alelos ou não? O locogênico é a região onde os alelos estão. Hum, Eu posso dizer que ele é composto? É porque, na verdade, o loco é só o local onde ele está, entendeu? Mas ele entendi. é composto por alelo. Duro que assim, essa pergunta toda é complicada de responder, mas ele sim, ele é composto por alelo, sim. Mas acho que é melhor se dizer que os alelos ocupam, né? Os diferentes alelos de um mesmo gene ocupam os locos gênicos, digamos assim. E o loco gênico forma o gene. O loco gênico é a região onde o gene é encontrado, sabe? É porque o loco, na verdade, é como se fosse um endereço. Minha Nossa Tá? Senhora. Qual que é o endereço do gene, né? Então, por exemplo, eu vou falar assim, qual é o endereço da Laura? A Laura é o gene. A sua casa é o locogênico, entendeu? E você está na sua casa. Aí, digamos que você tivesse uma irmã gêmea. E aí, a sua variante gêmea, né, seria as 2 possibilidades de alelo, né? As 2 possibilidades de Laura. É mais Uhum. nesse sentido, entendeu? Que o loco é como se fosse a casa. É que essas analogias elas são complicadas de utilizar para ir, mas é mais ou menos assim o local onde a gente encontra. Tá. É, é que aí, Gustavo, que é assim, o loco gênico, ele comporta os genes, que por sua vez podem apresentar variantes, que são os alelos, né? Mas é óbvio, né? Todo loco gênico, se ele tem os genes, ele tem os alelos, certo? Mas o alelo, por definição, ele é digamos assim, as variantes possíveis de ser encontradas por uma espécie de um determinado gene que está que se encontra numa determinada região do cromossomo, que é chamada de loco, certo? Mas tá certa a sua afirmação, né? Que se tem os genes, obviamente que tem os alelos no loco, porque os alelos nada mais são do que as variantes dos genes, certo? Mas é que para vocês entenderem, por exemplo, quando eu mostrei lá para os apriônicos, quando eu falo em loco, eu estou falando o seguinte, que esses alelos todos que a gente está vendo, eles são encontrados da mesma região cromossômica, que é no mesmo locogênico. E eles compõem, né, um conjunto a partir de um gene base que a gente chama de EST3, certo? Aí o EST3 pode apresentar 4 variantes, a EST31, EST32, EST33, EST34. Mas concordo que o loco é onde estão os genes e os alelos. Né? Só lembrando que os alelos nada mais são que variantes, né, que o mesmo gene pode apresentar para uma mesma espécie. Certo? Professor, Sim, pode perguntar. é, quando a gente vai fazer o exame de sangue, por exemplo, o que que a gente vê?
expresso no papel? O genótipo ou o fenótipo? Qual é o exame de sangue? Ah, não sei. Pai, qualquer um deles é fenótipo. Qualquer um deles é fenótipo, a menos que seja um exame de PCR, que aí PCR é genótipo, certo? Então, por exemplo, quando você faz a detecção do COVID e você Hum, faz o teste rápido, você está avaliando fenótipo, porque você avalia os anticorpos que o organismo produz a partir da exposição ao vírus, o certo? genótipo, Aí, se você faz a PCR, você avalia se o indivíduo tem o genoma viral, que é o genótipo. minha Nossa Senhora. Certo? Porque quando você fala exame de sangue, por exemplo, se você estiver avaliando grupo sanguíneo, né? Tipo Hum, A, tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O, é fenótipo, tá. certo? Quando você Para avalia. olhar o genótipo, não teria como. Não, para você avaliar genótipo, você tem que fazer algum teste genético, que aí teria que ser geralmente o teste genético que é feito é a PCR, certo? Hum, Falou PCR, é teste genético e avalia genótipo. Caso contrário, são avaliações de fenótipo. Então, por exemplo, um hemograma. O hemograma ele avalia número de eritrócitos, número de leucócitos, número de leucócitos segmentados, número de plaquetas. É tudo fenótipo, tá. certo? Então, os exames em geral, eles avaliam fenótipos, né? A menos que seja uma PCR. Aí a PCR não, a PCR é genótipo. Tá. Então, por exemplo, a minha gatinha que morreu no começo do ano, o veterinário suspeitou de erliquiose, né? De erliquiose não, de FIV ou FeLV, né? Ou essas duas doenças que são transmitidas por vírus em gatos, né? E aí ele fez a sorologia. A sorologia leva em conta ou a presença de. Você pode considerar, por exemplo, se o organismo ele tem algum tipo de antígeno presente no vírus, certo? Que aí é fenótipo, ou a resposta imune do organismo ao vírus, que também é fenótipo, porque anticorpos é um produto fenotípico. Só que aí deu negativo. Mas aí, como ela continuou ruim, ele falou: vamos ver se tem mesmo vírus. Aí fez a PCR, que aí avaliou se ela tinha genomas do vírus, que é genótipo. E ela também não tinha, certo? Entendi. Então, assim, para a mesma condição, utilizou uma avaliação de genótipo, que é feita a partir da PCR, e uma avaliação de fenótipo, que é feita a partir da sorologia. Então, pode-se dizer que o genótipo é a expressividade de uma característica dentro do DNA. E o fenótipo, A expressividade você já entra no fenótipo. É informação genética. O genótipo é informação genética, Laura. É a informação. Aí qualquer coisa que tenha a ver com a funcionalidade da informação, e aí a expressão entra nessa questão da funcionalidade, aí você fala em fenótipo. eu estou confundindo os dois. Porque você tem que pensar o seguinte: tem função? Tem função? Você está olhando alguma coisa que tem função? Que não seja informação genética, né? Que tem uma função que não seja informação genética. Então, por exemplo, uma proteína relacionada à formação do lóbulo de orelha. A Hum, função, formação do lóbulo de orelha, fenótipo. O gene que determina a produção dessa proteína, genótipo. não, peraí. Então, É? o genótipo se preocupa com a formação da proteína que gera a Não, o característica. genótipo é só a informação. Informação. Pode colocar igual, genótipo e informação. Porque Tá, aí a formação já entra no processo do fenótipo. O genótipo é só a informação. Aí qualquer coisa depois da informação, aí tem a ver com o fenótipo. entendi. Agora eu entendi. Certo? Entendeu? A pergunta da Laura também ela é intrigante, né? Um gene é um alelo, então o que seria um gene não alelo? É, o gene, na verdade, o gene pode apresentar alelos, certo?
e ele pode apresentar um alelo só. Portanto, ele não apresenta, tem loco gênico que não apresenta variação. Então, ele é monomórfico, né? Agora, gene não alelo é quando não tem variação. Então, você pode chamar de homozigoto. Então, quando você tem os homozigotos, seriam genes não alelos, mas não sei se você pode falar isso também não, viu? Porque você pode ter um indivíduo homozigoto, mas na população você pode ter a outra versão do alelo. Você já viu isso em algum lugar, Ana? Gene não alelo? Essa Já, expressão? já. Geralmente, quando vão falar de DNA e fala gene não alelo. Eu queria saber o que é isso. DNA mitocondrial e cromossomo Y. Porque é o seguinte, a gente só pode falar em alelo quando você tem locos gênicos que estão em números 2N de cromossomos, certo? Então, isso a gente vai encontrar para praticamente a maior parte dos cromossomos. Só que quando eu analiso o cromossomo Y não tem o equivalente, porque o cromossomo X não é equivalente ao Y. Então, você tem o quê? Uma única informação. Então, o gene que tem ali, ele não tem alelo. É só aquele gene ali, não é possível ter alelos, porque só tem uma cópia. A mesma coisa acontece com o DNA mitocondrial. Então, provavelmente, quando você viu isso em algum lugar, a referência se faz. Quando você está falando do conjunto autossômico, que aí você pode encontrar genes alelos, ou um conjunto que é o não diploide, né, que é o conjunto haploide, que é formado principalmente pelo DNA mitocondrial e pelo cromossomo Y nos animais, e o DNA do cloroplasto, não sei nem como foi cloroplasto, não, do cloroplasto, que também ele tem dose única. Ele não tem dose, porque não tem origem, uma parte vem da mãe, uma parte vem do pai. Não, o cromossomo Y sempre é paterno. O mitocondrial é sempre materno. Então você tem só uma origem, certo? Então, gene e alelo é quando existe diferença. E gene não alelo é quando são iguais. Quer dizer, não tem Sim, uma variante. porque aí você pode pensar, talvez, em homozigoto, e não necessariamente porque homozigoto é não alelo, entendeu? É que o alelo que o indivíduo comporta, ele é igual, os dois alelos são iguais. Você tem que pensar, por exemplo, onde está esse gene? Ele está num cromossomo que você tem origem materna e paterna, ou ele está em uma região de DNA que só tem uma origem, certo? Aí você Então, pode não são pensar. a mesma coisa. Quando a gente vai falar de hum, cromossomo, tem que falar da diferença entre hum, ele e o DNA. você precisa pontuar isso, porque, por exemplo, o DNA mitocondrial, a gente não fala que ele é um DNA cromossômico, certo? Por outro lado, o cromossomo Y, né, tem DNA cromossômico, mas ele não apresenta alelos, porque ele apresenta cada indivíduo apresenta uma única versão, certo? Eu vou pesquisar mais essa terminologia. Se você tiver algum lugar que você viu isso e puder me mandar para ver o contexto, tá? Porque eu não estou me recordando de ter visto em Eu algum acho que eu lugar. vi isso no ensino médio, de gene não alelo. De gene não alelo e gene alelo. Só que eu não lembro sobre o que exatamente. Eu vou pesquisar melhor, Ana, Eu e sei aí que é alguma coisa relacionada ao DNA, mas eu não sei se trata do DNA mitocondrial, eu não sei. eu estou levantando uma hipótese aqui que talvez seja esses conjuntos haploides, né, de informação genética, que é o caso do cromossomo Y, o DNA do cloroplasto e o DNA mitocondrial. Mas eu vou pesquisar para ver qual que é o outro contexto que isso pode ser utilizado, certo? Eu não está me vindo na minha memória nada assim que eu consiga lembrar agora, mas eu posso pesquisar e aí eu te dou um retorno lá no grupo do WhatsApp, que aí todo mundo fica a par, e aí na atividade 5 a gente retoma isso aí. Mas então, quando se fala de cromossomo, serão só genes alelos. Sim, quando você tem cromossomos diploides, você pode falar em alelos. Pode acontecer, né, por uma determinada população ter uma variante alélica só. Mas se em outra população tiver outra variante, você já chama de alelo. Certo? Ah, genes não alelos é quando eles estão em locos diferentes, locos cromossômicos diferentes. Lembra que lá na figurinha que eu mostrei do relatório que tinha um loco ST3 e um loco ST2? E Sim. aí tinha ST3.1, ST3.2, ST3.3, ST3.4, e no outro tinha ST2S e ST2F.
Tá, quando eles estão separados. Quando estão separados. Nossa, gente, é uma coisa tão simples, né? Nossa, que é isso? Como que eu perdi essa informação na minha cabeça? Porque, por exemplo, o WEST2F é um gene não alelo ao WEST31, que por sua vez é alelo ao WEST32. É como se eu fosse comparar cromossomos de pessoas diferentes. Isso. E aí, só que no caso, por exemplo, se os alelos são de locos diferentes, eles são não alelos. Não são genes não alelos, né? Que é o caso do S2F e do S31. Eles são Então, genes não alelos. o exame de DNA, por exemplo, dá para fazer isso do cromossomo. Sim. Porque ele pode procurar variantes Que não são alélicas alelos. e variantes não alérgicas. Porque se você analisa locos diferentes, né? Por exemplo, o que é usado em exame de DNA, por exemplo, para paternidade, né? É usado regiões de microsatélites. E aí você tem regiões que são. Várias regiões que não são não alérgicas, né? Que aí você compara. Só se o indivíduo tem lá. Tem um microsatélite com 10 repetições, 3 repetições, uma repetição. E aí nenhuma delas é Foi alelo. isso que eu ouvi. Aí sim, nossa, gente, é muito mais simples. Nossa, eu fiz uma confusão danada aqui. Tem Foi nada a ver com essa isso que eu questão dos ouvi. haploides, viu? Certo? Mas entendeu essa questão? Entendi. Perfeito. Aí a Laura, pode dizer que o fenótipo é a expressividade da característica expressa. É que é o seguinte, Laura, a hora que você usa o termo expresso, você sai do nível DNA e vai para o RNA. Entendeu o problema? Você usou esse termo aí, acabou. Você já sai do nível genotípico. Porque a expressão ela está relacionada à produção do RNA. Produziu o RNA, você já saiu do nível genotípico. Certo? E o fenótipo, ele expressa uma característica contida no genótipo, certo? Beleza. Porque aí você está referindo a questão da expressão ao fenótipo, certo? Toda vez que você fala da expressão, a expressão, usando a terminologia científica, tá? Expressão significa a produção do RNA a partir de um gene. Esse RNA já é fenótipo. Fenótipo é a junção de alelos. Certo. A fenótipo é característica produzida a partir de uma sequência de DNA. Aí você pode ter um RNA ou você pode ter uma proteína, dependendo do que você está analisando. De qualquer forma, você chegou no nível de RNA, você já saiu do nível genotípico. Professor, Sim, pode perguntar. É bom perguntar, gente, porque essas coisas, na verdade, esses conceitos, eles têm algumas questões aí também. Mesmo que eu estou falando, não é tão, sabe? só voltando no caso do alelo. O Sim, alelo é uma variante no gene, isso. certo? Mas aí, no caso, o que seria essa variante? Imagina que surge o gene, né? Tem lá, tem o genoma, surgiu o gene, num processo evolutivo. Esse gene ele pode passar por mutações ao longo da história. Então você vai ter o estado original do gene da população e o estado mutado do gene. Tanto essa variante original é um alelo, quanto a variante mutada é um outro alelo. Certo, Então, em teoria, todos os genes que existem, eles tinham uma única versão deles. Só que aí, ao longo da evolução, esses genes foram passando por mutações. E aí você tem todos os alelos, as variantes alélicas que existem atualmente. certo. Ótima pergunta, viu, Jéssica? Você foi lá no. Que é uma questão bem, sabe, tipo, de origem da vida, esse negócio. Obrigada, professor. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? É que o problema do termo genótipo e fenótipo é que ele foi cunhado dentro de um contexto no qual a gente não conhecia muito bem a expressão gênica. Eu acho que é por isso que gera um pouco de confusão, né? Via de regra, a gente acaba utilizando muito o termo fenótipo para falar das características morfológicas, mas também das características bioquímicas de um organismo, e o termo genótipo da informação contida no DNA, ou seja, informação contida nos genes e nos alelos. Porém, a gente sabe que existe uma etapa intermediária entre
essa situação morfológica ou bioquímica, e o genótipo, que é intermediada pelo RNA. E o RNA ele é considerado uma, digamos, apesar de ser uma molécula de informação, é uma informação que é funcional, ela não é só uma informação, informação, eu vou usar informação informativa, tá, gente? Que acontece com o DNA. O DNA, basicamente, ele é informação. O RNA, ele não é só informação, ele é informação e função. A partir do momento que você tem, digamos assim, é incorporado aquela molécula à função, aí já é fenótipo. Entende? Mas, assim, o termo genótipo e fenótipo ele é complicado porque quando a gente pensa na questão molecular do processo, e aí a questão da formação dos RNA mensageiros, o processo de expressão gênica, o processo de penetrância, né, de uma determinada característica, aí você começa a entrar numa área meio nebulosa, né? Porque você tem parte da questão que tem a ver com a informação, parte da questão que tem a ver com a função. E aí você acaba meio que ficando essa coisa meio híbrida, né? Mas se vocês conseguirem entender que genótipo é informação e fenótipo é função, eu acho que já ajuda bastante a entender o que a gente precisa para, pelo menos para esse momento, certo? Mas essas perguntas que vocês estão tendo, elas são totalmente pertinentes e é justamente por isso que esses termos fenótipo e genótipo, eles são muito discutíveis, certo? A mesma coisa acontece com o termo gene. Fenótipo é informação e fenótipo é? Função. Deixa eu até escrever isso aqui, porque eu acho que isso ajuda bastante. Mas assim, não levem isso como uma máxima inquestionável, tá, gente? Por favor. Mas assim, para poder diferenciar, pelo menos nesse primeiro momento, acho que vale a pena vocês pensarem talvez nessa perspectiva. Professor, Oi, Laura. mas se a gente pensar assim, no caso do lóbulo da orelha, qual Certo. que seria a função do lóbulo da orelha? Sustentar a orelha é uma. Na verdade, não é só o lóbulo, né? Você tem a função constituir a orelha. Hum, Entendeu? A função não precisa ser algo relacionado a uma ação, né? A gente tem muita função biológica voltada para a estrutura, né? Estruturação. Então, o lobo, na verdade, ele faz parte de um órgão, que é a orelha, então a função dele talvez seria essa, e aí a orelha tem suas funções. E aí tem determinadas áreas da orelha que estão relacionadas à captação de som e tudo mais, mas não toda a orelha, né? O lóbulo, por exemplo, não tem função de captação do som, mas ele é como se fosse um elemento que faz parte do que a gente chama de orelha. então a função do lóbulo é compor A orelha, a orelha. sim. E muita coisa do nosso corpo é isso, tá? A função estrutural é isso. Com certeza, Gustavo. Tem uns que é charme, tem outros que não, né? Tem outros que O meu não. é, o meu é. Aí o meu é O esquisito, meu porque o meu é de um jeito de um lado, do outro de outro, então é meio esquisito. Não tem vergonha das minhas orelhas, apesar de eu ser orelhinha, né? Tem gente que é orelhudo, eu sou orelhinho. Mas como de um lado o lóbulo é preso, o outro é solto, é meio esquisito. Parece que falta simetria para mim. Pode ser charme também, né, gente? A falta de simetria pode ser charme. Bom, entenderam esses conceitos básicos, pessoal? sim. Ok. E aí, pessoal, uma definição de mutação. Então, vocês viram que a pergunta da Jéssica foi muito legal, porque justamente entra no ponto do tema da importância desses conceitos dentro de um cenário de discussão evolutiva. Os alelos surgem por mutação. Então, você tem um gene básico, que seria o gene ancestral, e esse gene pode passar por mutações e aí produz as variantes alélicas na população. E aí, por definição, qualquer alteração no material genético, ela é chamada de mutação. E aí, veja o que é interessante aqui. Nessa definição, é utilizado o termo geralmente. Por quê? Porque existem certos organismos que eles apresentam como molécula de informação RNA, que é o caso de alguns vírus, tá? Ah, por exemplo, o próprio vírus COVID, ele é um vírus de RNA. Então, a informação genética dele é o RNA. Então, a mutação
é no RNA e não no DNA, tá? Mas a maioria dos organismos é DNA. E aí, essa questão do alelo ou haplótipo, o alelo é quando você tem, né, as mutações envolvendo cromossomos homólogos, que aí você vai ter um de origem materna e de origem paterna, e essas sequências gênicas que são órfãos, né, que elas são, que tem uma única origem, ou paterna ou materna, a gente chama de haplótipo, certo? Os alelos, eles se expressam no organismo, você tem duas variantes, né, que podem ser a mesma variante ou variantes diferentes, caso de homozigoto e heterozigoto, haplótipo tem uma variante só. Aí, qual a diferença de mutação e recombinação genética? Ambos os conceitos podem afetar a variabilidade? De que maneira? Mutação, Laura, basicamente é alteração na molécula de DNA. Então, você tem lá, onde tem uma timina, muda para uma citosina. Isso é mutação. A recombinação que é quando partes do cromossomo são trocadas, né? Então, dois cromossomos homólogos, pode acontecer entre cromossomos não homólogos, mas é mais comum em cromossomos homólogos. Então, veja aqui, ó, tem um cromossomo que está representado em vermelho e um em cinza. Então, é possível que esses cromossomos eles troquem pedaços entre si. E aí, na hora que a gente analisa esses cromossomos, veja que aqui não tem um cromossomo mais que inteiramente vermelho, é um cromossomo que é inteiramente cinza. Eles têm parte vermelha e parte cinza, certo? E isso como muda, né? Então, a gente está falando de genes não alelos, né? Então, às vezes, no cromossomo você tem o gene Azão e o gene Bzão. Com a recombinação, ao invés de ter um Bzão aqui, pode vir um Bzinho. Então, aquele cromossomo vai ter um Azão, Bzinho, ao invés de ter um Azão, Bzão. E isso produz variabilidade, certo? Ah, entendi. Certo? Então, essa seria uma diferença básica, né, entre mutação e recombinação. Dependendo, dependendo do local onde essa recombinação ocorrer, pode gerar, tipo, Mutações. Pode, porque é o seguinte, doenças genéticas. pode, pode, Laura, porque é o seguinte, às vezes, aqui eu estou mostrando uma recombinação que é igual, que aí não está afetando a informação gênica, não. Mas imagina, por exemplo, que a recombinação, ela, de alguma forma, ela aconteça no meio de um gene. Então, aquele gene para de ser funcional. Então, essa recombinação, ela produz uma mutação, certo? Às vezes, também, a mutação, ela pode levar, a recombinação, ela pode levar, ao invés de um, dois genes junto com ela. Então, você imagina o seguinte, deixa a luz não está aqui, mas imagina que você tem lá um cromossomo que ele é A, B, C, D, certo? E ele recombina também com A, B, C, D. Só que aí o que vai acontecer? Corta a parte ali do A, certo? Então A com A e aí corta no Azinho ali. E aí, aquele Bzinho, né? Então, imagina que o segmento AB, ele inteirinho recombina para outro cromossomo. Então você vai ter AB, AB, CD. Então você tem uma duplicação aí. Então a recombinação pode levar a mutações, né? E aumento no tamanho do genoma. Porque, veja, o cromossomo ele teria só A, B, C e D. E aí ele passa a ter um segmento a mais, AB. Então o genoma ele aumenta por recombinação também. Certo? Então ele pode produzir mutações, inclusive efeitos deletérios desse tipo aí, relacionados a doenças genéticas e tudo mais. Tá. Certo? Aí a Ana perguntou: e quando se fala em variante? É sobre mutação ou recombinação? Geralmente o termo variante ele é usado mais para situações de mutação do que recombinação. Mas a recombinação pode produzir variantes também. Né? Se você tem uma ligação cromossômica, né, que sempre vai ter o gene azão com Bzão na população, a recombinação pode mudar isso. E aí passa a existir também a variante, ao invés de só ter a variante azão-Bzão, pode ter a variante azão-Bzinho. Então, a recombinação também produz variantes, mas a gente usa esse termo é mais usual para mutações, mas recombinação também pode produzir, certo? Oi, Laura, pode perguntar. O que é mais comum acontecer? Mutação ou recombinação? Qual que você acha que é mais comum? Aí você me pegou. Eu acredito que seja a mutação.
Por quê? Ah, sei lá, porque a recombinação ela envolve dois tipos de cromossomos de duas áreas totalmente diferentes. E a mutação não, ela pode ocorrer em cromossomos próximos. Quando que a recombinação ocorre mesmo? A recombinação, É. Ou permutação ou crossing over, que eu não sei como que vocês viram em biologia celular. a troca de pedaços de cromossomos, né? Mas acontece quando? Você consegue definir um momento, né, do organismo que acontece? Na formação do ser humano. É na formação do ser humano? No desenvolvimento embrionário, talvez. É no desenvolvimento embrionário? Qual o momento que tem recombinação? Meu Deus do céu. Tem um tipo de. Vocês estudaram Cromossomo dois X tipos. e cromossomo Y, não é? Só neles, Ana? Ai, galego, eu não sei. Vocês estudaram mitose e meiose, eu acho. Sim, Sim. A recombinação acontece em qual delas? na mitose. Lembro. Na mitose ou na meiose? Mitose. Certeza? Nossa senhora. Se você falar que é na meiose, eu aprendi biologia errado no ensino médio. Meus professores de ensino médio tá tudo. Pessoal, meiose, vamos pensar Meu no termo, Deus. né? A mitose, ela produz clones, certo? Sim. Então não tem variação, certo? Portanto, provavelmente não deve haver recombinação durante a mitose, porque ela produz clones. A meiose já é um processo que produz variação por si só. Eu tô rindo aqui também, viu? Eu tô me segurando para rir, para não rir, viu, Ana, do Gustavo. A meiose por si só já produz variação, né? Porque durante esse processo, uma célula que ela é 2 N cromossomos, ela vai dar origem às 4 células, né? N cromossomos. Então, só aí você já tem variação. E a recombinação ela só ocorre na meiose, né? Obviamente que tem alguns tipos de recombinação que podem ocorrer fora, mas a frequência é muito baixa. E aí você tem uma frequência mais ou menos regular para a recombinação, certo? É. A mutação, por outro lado, ela é aleatória. Então não dá para você prever qual o lugar e quando ela vai acontecer. A recombinação você tem uma taxa mais ou menos regular que ela ocorre. Então, pensando nisso, é muito mais provável ocorrer um evento de recombinação do que um evento de mutação, certo? Pensando no evento, ok? Por outro lado, se a gente pensar em genomas muito grandes, você tem uma taxa de mutação para cada gene. Se são muitos genes, então você tem uma chance grande de ter mutação, certo? O que é mais provável acontecer? Se a gente pensar no processo, é mais provável que ocorra recombinação. Só que se eu pensar nos genomas grandes, aí você tem uma chance maior de ter mutação, certo? Então depende. Depende. A recombinação é um processo, digamos assim, mais recorrente, né? A mutação é mais aleatório. Mas de qualquer maneira, se a gente pensar em genomas grandes igual ao genoma humano, a mutação ela tem uma ocorrência também significativa, certo? Do ponto de vista evolutivo, a mutação ela é mais importante que a recombinação, certo? Porque a mutação geralmente produz variação nova. A recombinação só reorganiza uma variação que surgiu por mutação, certo? Mas essa pergunta ela não tem uma resposta, depende do que você está analisando, que é uma coisa Mas é bem muito da evolução. complexo, porque você falou que Sim, na recombinação também pode acontecer a mutação. sim, mas a frequência disso acontecer é mais baixa, entendeu, Ana? Entendi. É mais fácil uma mudança, ela ocorrer, uma mudança, digamos assim, na estrutura do gene ocorrer em virtude de uma mutação do que em virtude de uma recombinação, né? Pode ocorrer com uma frequência mais baixa.
Certo? Tanto é que, por exemplo, quando a gente compara o conjunto cromossômico de chimpanzé e homem, você tem a fusão durante a evolução de dois cromossomos, né? Em humano. E aí, mesmo assim, você tem essa fusão e é mantido mais ou menos as mesmas características, né? No caso dessa fusão, é tanto uma mutação quanto uma recombinação, não é? Sim, sim. Só que não é uma recombinação desse tipo que vocês estudaram na meiose, né? Ela tem uma recombinação que seria uma recombinação que não tem a ver com a produção de gametas, né? E aí você tem a mutação associada que é uma mutação do tipo translocação. Então você acaba tendo as duas coisas, né? Que você reorganiza a informação cromossômica em virtude dessa, no caso de chimpanzé e macaco e chimpanzé e humano é porque tem fusão de cromossomo. Só que ao mesmo tempo você tem ali uma mutação produzida por essa fusão dos cromossomos, né? É como se É fosse bastante louco isso tirasse aí. do meio e juntasse. Sim. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. A Laura já falou, beleza. Tem a ver com algum fator nisso que ela falou? Claro, você fala a questão das mutações e recombinações, que pode intensificar. A recombinação, Gustavo, parece que se genomas que apresentam, né, muitas cópias gênicas, que é o caso, por exemplo, dos genomas de plantas, é mais provável que haja recombinação do que genomas que não há tantas cópias dos mesmos genes, né? Porque a recombinação depende de um pareamento com regiões de homologia, né? E depois pode ter digamos assim, a troca. Então, se existem, por exemplo, regiões que têm vários segmentos duplicados de genes, que é o que acontece com muitas plantas, por exemplo, isso aumenta a probabilidade. No caso da mutação, existem fatores, né, que aumenta a probabilidade de mutação, que são os fatores mutagênicos, né? Por exemplo, tem alguns agentes químicos que produzem radiação, também aumenta a probabilidade de mutação. A inserção de vírus, né, de informação genética de vírus, de bactérias, também aumenta a probabilidade de mutação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. De recombinação aumenta se tiver muitas cópias gênicas, né, muitas duplicações. Geralmente organismos poliploides apresentam isso. E no caso de mutação, você tem os agentes mutagênicos, né? Agente químico, por exemplo, a nicotina é um agente químico que provoca mutação. Agente físico, radiação solar, por exemplo, radiação UV provoca mutação. Agente biológico, ação de vírus, né? Os pseudogenes que a gente discutiu antes do intervalo, eles são frutos, né, de mutação causada por vírus. Ai, que pressão. Deletério tudo que provoca algum tipo de perda adaptativa. Eu vou dar a explicação do ponto de vista evolutivo, tá, Gustavo? Tem perda de adaptação, a gente chama de deletério, certo? Porém, o termo deletério ele também pode ser usado quando há perda de informação. Então, por exemplo, quando um cromossomo perde um pedaço. Então, a gente diz que esse pedaço foi deletado. Mas, do ponto de vista evolutivo, a gente usa esse termo muito para falar quando a perda de adaptação. Então, você pode pensar deletério sempre na perspectiva da perda, certo? A explicação ficou clara de deletério? Será que ele saiu? Não, tá aqui, né? Gustavo, ficou clara a explicação de deletério? É, você me lembra quando eu estava na graduação, Gustavo, às vezes o professor ele falava um termo, e ele falava aqueles termos lá numa naturalidade, e aí eu ficava tentando entender o contexto, né? Se eu ia conseguir entender o termo. Claro que na parte das vezes a gente não consegue entender o termo, né? Aí eu parava a aula do professor e falava assim, professor, o que é sinapomorfia? Porque ia me dando um desespero. Do mesmo jeito que você falou aí, pelo amor de Deus, dá uma explicação sobre deletério. Acho que é mal de Gustavo isso. Porque realmente tem alguns termos. Quando tiver termo, a gente faz igual a Gustavo. Tem um termo que vocês entenderam, vocês perguntem. Que, por exemplo, às vezes para a gente tem certos termos que a gente acha que vocês já conhecem, né?
E aí você fala como se vocês conhecessem. Quando for assim, pode perguntar. Mesmo que pareça que é um termo que é conhecido e tudo mais, não tenha vergonha de perguntar, porque provavelmente não é tão conhecido assim, não. Mas aí, com essa explicação, você conseguiu entender essa questão? Ou permanece, Gustavo? Beleza, aí depois que eu vou voltar um pouquinho, deixa eu ver aqui. A Laura perguntou: no caso sendo de Down, o processo de formação da mesma é mutação ou é combinação? Laura, é mutação, tá? É uma mutação do tipo cromossômica, porque a síndrome de Down, ela é produto de um cromossomo 21 a mais, certo? Esse aumenta, então veja, aumenta um cromossomo inteiro, é chamado mutação, quer dizer, o genoma não vai ter aquele cromossomo a mais, ele apresenta esse cromossomo a mais. E esse cromossomo ele pode estar isolado ou ele pode estar translocado, quer dizer, junto com outro cromossomo. Eu dei o exemplo da minha sobrinha, né? Minha sobrinha tem uma translocação do cromossomo 21, que é quando o cromossomo 21 você conta o número de cromossomos, tem lá 46 cromossomos. Só que na hora que você analisa cada cromossomo, você vai ver que tem o que a gente está chamando de um cromossomo, na verdade, são dois, que tem um fundido com o outro, certo? É chamado de mutação numérica isso. Esse caso aí da síndrome de Down especificamente. Aí, Ana Laura, entrei na faculdade para entender que devo andar com o dicionário na mão. Exato. Ainda bem que vocês têm Google, né? Que é mais fácil. Vocês podem usar o dicionário no Google. Tive um deletério neural com essa aula. Tomara que você resolva esse deletério. Tomara que você tenha uma duplicação depois, tá, Jéssica? Para compensar esse deletério. E entrei na FTM e percebi que sou analfabeto em relação a termos técnicos. Meninos, não fiquem preocupados com essa questão de termo técnico, que mesmo a gente que é formado, tem hora que você conversa com colegas que são de áreas diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu converso com alguém da área de botânica, que é uma área que não tem muito exemplo para a gente discutir na evolução, então, assim, eu faço muita referência, vocês vão perceber, a animais, né? Que é o que tem uma produção, né, de conhecimento muito maior, e também é o grupo que eu trabalho com um grupo de animais, nesse doutorado. E planta, é difícil encontrar informações a respeito da evolução, e aí tem uma questão de um vocabulário lá que é praticamente inacessível, né? Então, mesmo para a gente que é formado, que estudou muitos anos, a gente vai ter dificuldade com vocabulário, sabe? Então, assim, faz parte. Isso é uma questão bem da biologia. A questão da terminologia, ela é muito forte para a gente, para nossa área. E aí cada área tem especificações. Inclusive, tem certos termos que, se a gente parar para pensar do ponto de vista biológico, a estrutura é a mesma. Aí, o que vai acontecer? Dependendo da área, você dá uma nomenclatura. Acabei de dar um exemplo aqui na questão da... Eu falei para vocês, recombinação, permutação ou crossing over. Em evolução, a gente usa muito recombinação. A biologia celular usa muita permutação e crossing over. Dificilmente alguém da área de evolução vai falar crossing over, certo? Dificilmente. E é a mesma coisa. Então, veja, para a mesma coisa, 3 nomes diferentes. Eu vou dar outro exemplo: migração e fluxo gênico. O pessoal da ecologia normalmente utiliza migração, o termo migração, porque a ecologia se preocupa muito com acontecimentos contemporâneos. E a movimentação dos organismos no espaço geográfico é um movimento contemporâneo. Porém, para a evolução, esse movimento ele tem que, de alguma forma, culminar na transmissão de genes para a geração seguinte. Por isso que a gente utiliza mais o termo fluxogênico do que o termo migração, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Migração e fluxogênica é basicamente a mesma coisa. Então, por isso que essa é uma questão muito forte, sabe, na biologia. Mas, assim, não se preocupem que faz parte e a gente vai lidando com isso ao longo da vida, né? Já que é para tombar, vamos tombar todo mundo, né, gente? Até a Carol com K tombou, quem somos nós, né? Bom, meninos, eu sei que a gente falou um pouquinho de combinação e eu saí um pouquinho da questão dos conceitos gerais. E então vamos deixar para na semana que vem, na outra, a gente retoma, né? Essa questão da mutação e eu discuto com mais detalhes. Foi legal que vocês fizeram bastante pergunta, eu acho que isso é importante. Ainda mais que vocês estão no começo do curso ainda, isso ajuda muito no embasamento teórico de vocês, para o que vocês vão vivenciar posteriormente, tá? Mas acho que a gente pode parar por hoje e a gente continua na outra semana
e a gente detalha mais. Certo? Pessoal, eu leio o chat de quase 10 anos. Boa noite a todos. Se tiverem alguma pergunta, pode colocar. Se não, boa noite e a gente vai se falando aí nos nossos canais de comunicação.